ser ateu, ser religioso, ser profundamente religioso, ser ligeiramente religioso, não mexe com o caráter de uma pessoa. Significa para mim que há ateus que são canalhas, há católicos que são canalhas, há evangélicos que são canalhas. Significa para mim que você pode ser um tirano ateu como Stalin, ou você pode ser um tirano católico como Franco na Espanha. Não é a sua fé que determina o seu comportamento. É tradicional alguém que é membro de uma religião dizer que a outra religião menor ou mais exótica é uma seita. A palavra seita não tem muito cabimento nas ciências da religião. É muito difícil dizer aquilo que vem a ser seita ou religião. Quase sempre a palavra seita é atirada em outro para ser um julgamento, algo negativo. Todas as crenças religiosas se organizam ao redor de uma religião. Não existe uma distinção de tamanho. O judaísmo é uma religião com talvez 15 milhões de seguidores no mundo inteiro. O islamismo é uma religião com mais de 1,4 bilhão de seguidores no mundo. O cristianismo é uma religião com talvez 2 bilhões de seguidores no mundo. Não é o tamanho que determina alguma coisa. Há religiões com centenas de milhares de seguidores e há religiões com bilhões de seguidores. Quando eu classifico a religião alheia como seita e penso que o outro pertence a um grupo exótico, significa em geral que eu não pertenço àquela religião. Dessa forma, é muito importante pensar que o preconceito religioso fala muito do meu medo, da minha identidade e fala muito pouco do outro. Todas as religiões alheias parecem exóticas para nós. Todas as religiões que têm cultos, práticas, liturgias, preces e hábitos que eu não tenho, parecem fora do padrão ou parecem deslocadas. É fundamental olhar com um pouquinho mais de compaixão para o outro e entender que ridículo, estranho e exótico é sempre alguém que não compartilha daquilo que eu falo. Fé é um campo pessoal. Fé é um elemento subjetivo, é um sentimento interior, é uma convicção minha, é algo absolutamente meu. Religião é coletiva e ela pressupõe a junção de muitos tipos de fé, de muitas pessoas que se agrupam em grandes unidades, religiões menores ou maiores, mas não apenas a fé subjetiva de cada um, mas também a grande questão que é a religião. Então, quando eu falo de convicção pessoal, eu estou falando de um campo interno muito difícil de ser demonstrado. É aquela pessoa que diz com um sentimento de total veracidade para o seu mundo: eu sinto dentro de mim que existe um Deus, eu sinto dentro de mim que existem forças superiores a mim e, em geral, eu sinto que essas forças me protegem, que essas forças dão destino e que há uma vida após a morte. Isso já é um grande recorte para a ideia de fé. Agora, quando eu frequento uma sinagoga, quando eu frequento uma mesquita ou uma igreja, quando eu participo de um rito, quando eu entro, por exemplo, no campo de um sacramento católico, quando eu faço alguma cerimônia judaica ou islâmica, a minha fé se torna mais externa, mais social e, nesse caso, ela se torna de fato uma religião. Diz: considera a religião uma muleta porque somos fracos demais? Esse é um enfoque muito antigo, é um enfoque do século XIX. As religiões seriam o substituto de um pensamento racional, as religiões seriam a fraqueza de pessoas incapazes de autonomia psíquica. Isso não se sustenta. Na verdade, depois de tudo que aconteceu no século XX, muitas vezes ligado à ciência, como bomba atômica, muitas vezes ligado à capacidade de morte também que a ciência pode proporcionar, essa ideia da religião como atraso e a ciência como futuro, ela é iluminista e do século XIX também. Ela não se sustenta mais. Sim, somos fracos
E graças à fraqueza, lançamos mão de muitos recursos. Lançamos mão de conhecimento, lançamos mão de filosofia, de autoajuda, de relações sociais, de sexualidade, inclusive de religiões. Então eu concordo. As religiões são fruto de uma fraqueza humana, de um sentimento de impotência, mas não porque as religiões sejam uma falsidade, mas porque nós queremos, insistimos e desejamos muitas muletas. Eu poderia dizer que os ateus, na sua fraqueza, também decidem que eles precisam, que é importante, que eles produzam um pensamento racional ateu para enfrentar as fraquezas da vida. Hoje é muito comum, especialmente no mundo do século XXI, que as religiões sejam sentidas muito subjetivamente. É aquilo que nós chamamos de customização da fé ou customização das religiões. Cada um pega do campo religioso e às vezes misturando diversas tradições aquilo que mais agrada ao seu universo ou mais diz respeito à sua convicção. Hoje é comum que a ideia de autoridade tenha diminuído bastante e a customização se torne então uma regra, algo que a pessoa cria sua própria maneira de ver, viver e trabalhar a questão religiosa.